E olha, um dia após o Supremo Tribunal Federal ter condenado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, o presidente Jair Bolsonaro assinou há pouco um decreto que dá indulto ao deputado federal. E sobre esse assunto eu converso agora com o advogado criminal Leonardo Pantaleão. Uma boa noite, Leonardo. Obrigado pela participação aqui conosco, explicando para a gente que não está acostumado justamente com as questões jurídicas. Esse indulto que o presidente assinou há pouco, é o mesmo ou é a mesma ideia do indulto natalino? Tem diferença? Uma boa noite. Boa noite, um prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Na verdade, nós temos aí institutos que são muito semelhantes. Quando nós falamos desse que você fez referência, o indulto chamado indulto natalino, na verdade ele é um decreto que alcança um número indeterminado de pessoas. Ele pré-estabelece alguns requisitos e todas as pessoas que preencherem esses requisitos fazem jus a essa benesse. Aquela que foi concedida agora há pouco ao Daniel Silveira, ele na verdade corresponde a um indulto individual. E o que significa isso? É um decreto firmado pelo presidente da República no sentido de alcançar esse benefício somente a esse condenado, somente ao Daniel Silveira. Então é um benefício individual e não coletivo, embora tenha o mesmo efeito prático, que é a extinção da punibilidade, ou seja, mesmo condenado, com essa benesse concedida pelo presidente da República, ele fica desobrigado de cumprir a pena. Me diz uma coisa, Pantaleão, essa punição que foi dada ontem pelo STF inclui, além da pena de 8 anos que eu mencionei, também uma multa e também tem a questão da inegibilidade, ou seja, ele perde os direitos políticos, perderia o mandato, também não poderia concorrer porque se torna ficha suja. Com o indulto, isso também tudo cai ou não? Não, na verdade, essa modalidade de graça, esse indulto individual, ela extingue tão somente o cumprimento da pena. Os demais efeitos da condenação permanecem. É diferente do que se fosse uma anistia. A anistia, sim, ela extinguiria todos os efeitos da sentença condenatória, enquanto que esse tipo de benefício, que é a graça, extingue somente o cumprimento da pena. Os outros efeitos permanecem da condenação. Pantaleão, claro que isso tem movimentado as redes sociais, políticos aliados e políticos contrários ao presidente Jair Bolsonaro colocam suas posições nas redes sociais. Muita gente está questionando se será possível recorrer a isso. Isso pode vir à tona para o STF de novo? Eu recordo que a gente já teve um indulto natalino que foi questionado aqui no nosso país, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro, né? Sem dúvida, nós tivemos algumas discussões a respeito de alguns requisitos que foram colocados em indulto natalino anterior, isso é fato. Não é, aliás, a própria concessão desse indulto individual não é algo comum, não se tem muito precedente na nossa história recente desse tipo de benefício. Mas é claro que pode gerar uma discussão perante o Supremo Tribunal Federal, vai haver ali, além de tudo, um grande desconforto entre os poderes a partir do momento em que fica evidente que o Poder Executivo atua de forma imediata para reprovar uma postura do Poder Judiciário, então isso vai acirrar os ânimos ainda mais entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Porém, não se tem previsão de qualquer perspectiva na nossa legislação de uma revisão dessa matéria por parte do Supremo Tribunal Federal. A eficácia desse decreto, ele é praticamente imediato. Pode ser que, eventualmente, seja levada essa discussão ao Supremo para avaliar algum aspecto intrínseco desse decreto. Mas a regra não é essa. Uma vez concedido o indulto individual, ele passa a ter eficácia plena. E, Pantaleão, para isso acontecer, o Supremo precisaria ser provocado, ou seja, algum político, algum partido político, como a gente tem visto diariamente, teria que questionar esse indulto no Supremo para, então, o Supremo debater sobre a legalidade ou não? Exatamente. O Supremo não poderia, aí, nesse caso, atuar de ofício, ou seja, independentemente de provocação. Ele tem que ser instado a se posicionar a respeito dessa providência adotada pelo presidente da República. E para deixar claro, só a última questão, esse decreto foi assinado, já está valendo. A pena ainda não está no trânsito em julgado, como vocês mencionam, né? Ainda caberia recurso para analisar justamente pontos da pena apresentada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, o que acontece? Já não precisa mais desse recurso? Já então está invalidada a pena ou ainda pode ter alguma mudança nisso?
Não há, para a concessão desse decreto presidencial, não há necessidade desse trânsito em julgado, ou seja, o trânsito em julgado, até para esclarecer para aqueles que nos acompanham, ocorre a partir do momento em que a decisão não comporta mais qualquer tipo de recurso. Ainda como você bem colocou, a decisão é muito recente, a decisão é de ontem, então certamente ainda teríamos aí a possibilidade do manejo pela defesa de alguns recursos. Porém, agora, com essa extinção da pena, a pena não existindo mais, não há mais um objeto jurídico que ensejaria essa irresignação, esse inconformismo por parte da defesa. Então, a princípio, não há que se falar em oposição de recurso nesse momento. Tá certo. Doutor Pantaleão, obrigado pela participação aqui para explicar esse indulto que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao deputado Daniel Silveira. Um forte abraço e até uma próxima, Pantaleão. Até uma próxima, eu agradeço o convite e fico à disposição.